Bom, galera, vamos lá. Primeiro webinar de 2026 da CTA Smart. A gente está bem empolgados em começar de novo esse projeto nesse ano. A ideia do papo aqui hoje é a gente trazer um pouco mais para vocês sobre essa gestão de combustível no mercado volátil. Acho que não é segredo para ninguém aí como está o cenário de diesel no Brasil atualmente. Então, é trazer para vocês como que a gente pode tornar esse abastecimento ele mais previsível, mais seguro e mais simples, mesmo com o preço do diesel aí oscilando e chegando, por exemplo, em abril de 2026 nas alturas, tá? Quem que é a gente, né? Quem somos, quem é a CTA Smart? Acho que é importante ressaltar. Eu vi alguns nomes ali conhecidos na lista de participantes, mas tem uma galera aí que acho que ainda não nos conhece. Bom, a CTA Smart, pessoal, é a empresa hoje líder no segmento de automação de combustível no Brasil. Estamos há quase 2 décadas aí trabalhando e atuando com isso, com a nossa tecnologia própria mesmo. A gente hoje opera aí no mundo todo com mais de 6 mil equipamentos instalados e ativos. Temos uma marca internacional junto, a Link to Pump. A gente tem, dentro do nosso sistema, passam mais de 2,2 bilhões de litros abastecidos. É muita coisa, né? A gente tem mais de 400 mil veículos que são controlados no sistema. Dentro do nosso portfólio de produtos, a gente traz soluções que automatizam esse abastecimento interno, facilitando a vida de milhares de operações, de milhares de empresas, mas identificando e fazendo esse processo de uma maneira muito simples, com essa identificação de veículos, de operadores, registrando cada litro de combustível ali abastecido em tempo real e levando isso tudo dentro ali da nossa plataforma, tá? Quem sou eu, né? Quem é o João Pedro? Quem é que está falando aí? Alguns já me conhecem, mas muito prazer. Eu sou o João Pedro. Eu sou gerente comercial na CTA Smart. Sou especialista em automação de abastecimento e gestão de combustível. Faço parte da companhia aí já há mais de 5 anos. Atualmente toco o time de vendas aqui, toda essa parte de relacionamento comercial com os nossos clientes aqui, atuando em diversos setores, né? Desde o agro até a mineração, até transporte de carga, transporte de passageiros, construção civil, concreteiras, enfim. A gente fala muito aqui dentro que basta o cliente ter um posto interno de combustível, a gente vai ter que estar junto ali, presente junto com ele, oferecendo a nossa solução e auxiliando aí a suprir essa necessidade que esse cara normalmente ele enfrenta, tá? Bom, já indo direto pro que a gente veio aqui fazer, né? Trazer um pouco mais aí do cenário de diesel no Brasil. Acho que não é novidade para ninguém. O cenário que a gente está enfrentando é um cenário desafiador, principalmente para as empresas que trabalham com combustível, não só para o cliente final na ponta, mas principalmente em abril deste ano, março, abril deste ano, foi onde a gente teve aí o topo, né, máximo aí do volume de diesel ficando cada vez mais caro. Basicamente, de maio de 2024 a abril de 2026, esse gráfico que a gente traz para vocês aí da ANP, ele mostra de fato um salto no valor aí do litro de combustível. Nesse caso aqui, o que a gente está apresentando é o óleo diesel S10 mesmo, com esse salto representando aí 27%, tanto na parte da revenda quanto na parte da distribuição. Isso é muito relevante para o cliente final, para vocês que estão aqui hoje junto conosco. Por quê? Basicamente, vocês têm como combustível sendo um dos centros de custos mais caros da operação. Eu tenho certeza disso. É o que a gente vê muito nos nossos clientes atualmente. Normalmente, esse centro de custo, o combustível mesmo, ele está entre os top 3 maiores custos de qualquer empresa que tenha frota própria aqui no caso. E a gente traz isso porque é a realidade que a gente enfrenta quando a gente conversa com os nossos clientes na ponta. E o que a gente vê aí, de fato, na ponta, é que mesmo com esse cenário de alta no preço do combustível, de ele sendo um dos top 3 custos mais caros das operações, a grandíssima maioria das empresas, ela ainda controla esse centro de custo, esse recurso, com um cadeado na bomba, com papel, com planilha, algo que depois não é nem auditado pelos próprios gestores da empresa. Essa imagenzinha que está aqui do lado para vocês, ela é uma imagem real, tá, pessoal? É cadeado e bomba, de fato, na prática, num cliente nosso, antes da implantação do CTA. Quando o nosso time visitou esse cliente na prática e identificou essa necessidade, viu que tinha isso, falou, cara, vamos encerrar com isso aqui, a gente vai tirar esse cadeado, essa bomba, vai colocar a automação e vocês vão ver o benefício que vai ser isso. E
quando o cliente ele utiliza ainda desse formato, quando trabalha ainda com esse modelo, que é um modelo bem arcaico, a gente brinca aqui com os clientes, ele não vê para onde o dinheiro está indo, ele não vê o dinheiro vazando. Então, a gente traz que o dinheiro ele vaza principalmente por conta disso, pelo uso de cadeado na bomba, ou a bomba ela fica 100% destravada no pátio do cliente o dia inteiro, sem ninguém controlando, por essas anotações sendo feitas em papel, essas anotações manuais, ou depois até colocadas numa planilha, transcritas depois até para dentro de um sistema, para um ERP, por exemplo. Mas isso gera, obviamente, dados mais imprecisos, dados em integração com o sistema ERP, dificultam essa tomada de decisão, demoram na tomada de decisão. Tem todo um retrabalho de digitação e não tem, obviamente, né, nada linkado ali com alertas, informações em tempo real, o que acaba dificultando muito o processo, a operação em si. E o resultado, obviamente, de tudo isso, a alta do diesel, isso sendo um dos 3 maiores custos, essas operações trabalhando nesse formato mais manual, mais arcaico, é que essas empresas que usam esse tipo de modelo levam até 30 dias para descobrir de fato que estão perdendo dinheiro, principalmente por conta da demora na tomada de decisão ali. Com isso, a gente consegue prever e ter também 3 estratégias que auxiliam muito nessa virada de chave, em ter essa alta performance quando a gente está tratando de um centro de custo com um valor agregado muito alto. Estratégias essas aqui, pessoal, que vão fazer com que o cliente ele obtenha de 10 a 20% de redução no consumo de combustível, de 10 a 20% menos gasto com combustível de fato. Só que, obviamente, sem reduzir, por exemplo, produtividade, sem ter que fazer com que as empresas mudem drasticamente os seus processos internos. Empresas que já aplicaram essas estratégias, elas de fato mudam o jogo da operação delas atualmente. Não em questão de anos, tá, galera? Aqui a gente está falando de fato numa virada de chave rápida, em meses, para de fato ter uma alta performance o quanto antes, tá? Essas 3 estratégias é o que eu quero apresentar para vocês aqui de conteúdo mesmo, tá? Então, a estratégia número 1 é um controle preciso do consumo por veículo, por maquinário, por operador, por frentista, por motorista, porque de fato aquilo que não é medido não é gerenciado, não tem como. Estratégia número 2 é uma gestão centralizada do abastecimento. Então, é toda uma centralização desde o processo do ponto de abastecimento até conseguir ver estoque, ver os consumos, ter todos os alertas no mesmo lugar. E a terceira e última estratégia que vamos apresentar aqui hoje é também a questão de visibilidade em tempo real. Saber exatamente para onde está indo cada litro, cada gota de combustível, para qual veículo foi, para qual operador, antes de fato que esse problema ele vire um prejuízo financeiro aqui no caso. Tranquilo? Deixa eu aproveitar só esse intervalinho. Vamos ver como é que está a nossa sondagem ali. Vamos ver quem que já respondeu. Vamos os resultados. Ó, já temos aí 10 votos. Aí, a maioria da galera aqui já possui tanque. Tem alguns ainda que não. Tem uma galera que está em fase de implantação também. Um resultado aqui, um voto. Beleza. Vou dar seguimento aqui, depois eu volto para cá. E já vi também que temos mais participantes, mais gente aí dentro. Legal, galera. Obrigado pela participação. Vamos seguir aqui. Por favor, qualquer dúvida, né? Qualquer questionamento, vão trazendo aí no chat. A gente vai abrir esse papo depois também, essa oportunidade aí da gente trocar essa ideia. Legal. Voltando então aqui para minha apresentação, voltando para as estratégias, eu vou começar então, vou pela primeira ali, o controle do consumo. A estratégia número 1, ela é basicamente, a gente se atém muito nela pela questão da gestão por indicadores, tá? De fato, mensurar é sempre o primeiro passo, a gente precisa mensurar aquilo que a gente quer gerenciar. E a gestão de indicadores, ela é um dos pilares mais fortes aí da eficiência operacional. O que a gente traz aqui como estratégia número 1 para esse controle preciso do consumo? Utilizar, obviamente, uma automação com tag ou com senha, algo que vai gravar essa boca, que vai evitar que o cliente tenha que ter uma corrente para fazer o processo de travamento e que, de fato,
essa automação ela só libere essa bomba para fazer a liberação do combustível, do diesel, enfim, para esses veículos que estejam 100% autorizados. Veículos, maquinários, operadores, frentistas, motoristas e assim. Só quem é uma entidade, que a gente chama aqui internamente, né, uma pessoa autorizada, um veículo autorizado, só depois dessas identidades realmente identificadas é que essa bomba ela pode conseguir abastecer. Esse é o primeiro passo da estratégia 1 para conseguir ter um controle mais preciso do consumo. O segundo passo é conseguir fazer uma gestão de médias, fazer essa gestão via KPIs mesmo ali, indicadores dentro do sistema. Sistema esse que aponte essas variações, por exemplo, de consumo, de quilômetros por litro, de litros por hora, dependendo se a gente está tratando aqui de um veículo, por exemplo, ou até mesmo de um maquinário, que é o cenário que a gente encontra em vários clientes. Ao fazer essa gestão das médias, o cliente ele vai conseguir ter um controle mais preciso para saber exatamente quanto cada entidade envolvida está tendo de consumo aqui na prática, evitando que tenha que fazer o processo de anotação numa prancheta, transcrição para um sistema ERP, transcrição para uma planilha Excel e assim por diante. A terceira coisa que a gente identifica que é muito importante dentro dessa estratégia 1 do controle são as sondas de medição. Colocar a sonda dentro do tanque é super importante quando se trata de saber exatamente quanto você tem de estoque e de ter uma prioridade ali para o processo de contratação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na estratégia 2, já era aqui, mas a sonda, ela facilita muito o processo do cliente, do entendimento de quanto que ele tem de volume de combustível dentro daquele tanque estacionário e quanto que ele tem de volume de água dentro do tanque, fazendo com que ele consiga se antecipar nesse processo de compra ou até mesmo fazer o processo de decantação ali no tanque por conta daquela água que se deposita lá embaixo, dado que óleo e água não se misturam. E por fim, dentro da estratégia 1, a gente tem essa questão também do monitoramento em tempo real. Conseguir acompanhar esse estoque de diesel, ter esses alertas do consumo de cada veículo, do consumo do estoque, alerta de estoque mínimo, por exemplo, para você saber em quanto que tem, não ter que ficar olhando a régua ali, e ver também na prática o consumo de cada veículo e maquinário. Seja através do computador, seja do celular, seja do tablet, de qualquer lugar que for. Mas conseguir ver e verificar isso em tempo real, na prática, logo após, por exemplo, o abastecimento, e ter essa tomada de decisão mais facilitada, mais rápida aí na prática. Com estratégia número 2, a gente trouxe isso que eu já dei o spoiler aí no slide anterior, mas a questão do abastecimento sem os dados confiáveis, né? Uma empresa, por exemplo, que utilize ali a régua para fazer a gestão do estoque de combustível, não tem um dado 100% confiável, né? E às vezes isso pode gerar uma compra desnecessária, por exemplo, um excesso de estoque, um investimento ali que é feito desnecessariamente naquele momento, e um risco, às vezes, até de desabastecimento, né? De pane seca ali, por exemplo. Com isso, a gestão centralizada, que é o objetivo aqui da estratégia 2, ela faz com que empresas possam ter uma economia de 5 a 10% só com isso. Tendo uma economia direta ali, como, por exemplo, a redução de custos operacionais, fazendo com que pague esse investimento em poucos meses. Tendo o bloqueio automático, a bomba travando automaticamente só após a ação desse volume programado, ou até mesmo a interrupção, é que a bomba é travada automaticamente, sem a necessidade de ficar fazendo mais abastecimentos desnecessários, por exemplo, prevenindo assim, desvios. E tendo uma rastreabilidade completa, com relatórios automáticos, que abasteceu, qual veículo foi abastecido, quando e quanto é abastecido aqui no. A estratégia 2 ela é muito pautada por essa gestão centralizada, utilizando um sistema que traga essas informações confiáveis em tempo real, fazendo com que o cliente ele obtenha, de fato, benefícios e a economia real na prática, a partir de um processo, utilizando uma automação. E a terceira e última estratégia, que ajuda muito nesse processo de ter um processo de abastecimento mais simples, mais automático, mais rápido, com tomada de decisão, é ter uma visibilidade total aí no que tange a operação de fato do cliente. Nesse caso aqui, quem tem a visibilidade total consegue agir antes, consegue ter uma tomada de decisão mais rápida. Esse é um dos principais que a gente
aqui nessa tecla e que a gente vê em muitos clientes. Essa tomada de decisão mais rápida, com antecedência, ela evita prejuízo, ela evita que esse problema se torne algo mais grave. E através de uma gestão com visibilidade total, o cliente, em tempo real, o gestor, no caso da operação, ele vai conseguir ver todas essas movimentações de combustível. Quantos abastecimentos foram realizados, quanto que teve de entrada de combustível em determinado período, quanto que teve de saída do tanque, quais os níveis atuais que tem. Consegue ver os dados de desempenho, média de consumo por veículo e custo por quilômetro por hora, por litros por hora, se for um maquinário, e até mesmo anomalias, divergências entre, de fato, o volume físico e digital no tanque, facilitando, por exemplo, esse processo aí de auditoria. Quem tem visibilidade, pessoal, consegue tempo real ter a sincronização imediata depois do evento, no caso aqui do abastecimento, e isso já vai estar dentro do painel, dentro do sistema. Consegue ter alertas automáticos 24 por e-mail, trazendo informações para facilitar esse processo de tomada de decisão, 1% dos abastecimentos auditados, facilitando assim ainda mais a operação. Então, essas operações com controles manuais, elas demoram e muito, muito mesmo, para que, na prática, o gestor veja que algo saiu ali do planejado. E, obviamente, né, dado que a gente está tratando aqui de automação, é importante a gente trazer um pouco do que a CTA hoje tem de solução para ajudar o cliente final nisso, para suprir essa necessidade, essa dor, porque a gente não pode parar a operação, por mais que o diesel esteja nas alturas, esteja muito mais alto do que historicamente a gente vinha trabalhando. A operação não pode parar, a empresa não pode parar, a gente tem que seguir com esse formato. E acho que, de fato, o segredo para isso é o controle, é utilizar soluções que vão ajudar nesse processo de tomada de decisão, de controle do consumo. E para isso surge a CTA, né? A gente tem uma solução que não é só software, é uma integração entre hardware e software, entre hardware e plataforma. Para isso, a gente tem alguns produtos no nosso portfólio. Eu gostaria só de apresentar brevemente aqui para vocês eles, para vocês já terem um entendimento um pouco melhor de como que a CTA consegue ajudar o cliente final nisso, tá? Hoje a CTA ela possui dentro do portfólio, em termos de hardware, 2 tipos de produtos principais, o CTA Pedestal e o CTA Mobile. O CTA Pedestal, esse que vocês estão vendo aqui na tela, é um equipamento que fica acoplado ao posto fixo, ao tanque e à bomba fixa. É uma automação para esse tipo de... A bomba ela fica 100% bloqueada, só libera de fato o abastecimento depois que são identificados todos os envolvidos no processo, né? Exemplo, frentista, motorista, veículo, captar o odômetro e o orímetro. Temos também o CTA Mobile, é o equipamento aí desenvolvido caminhões comboio, especificamente, é exata mesma tecnologia. Ele identifica, assim como o CTA Pedestal, todos os envolvidos no processo, transmite as informações para dentro do sistema web, mesmo quando, por exemplo, o equipamento ele está offline, sincronizando posteriormente esse tipo de dados ali e fazendo essa transmissão. Consegue operar em qualquer tipo de opção, com de condição, debaixo de chuva, sol, vento, neve, poeira e assim por diante. E daí, quando a gente fala de integração perfeita, é perfeita mesmo, tá, galera? A ideia é que o CTA Pedestal e o CTA Mobile, uma vez que tenham ali os abastecimentos, eles transmitem essas informações para dentro do sistema web, que é o nosso completo, para que em tempo real vocês consigam identificar aí toda a operação na prática no navegador, com diversas integrações aí sendo realizadas com, por exemplo, meios de pagamento externo, sistemas de telemetria e até mesmo ERPs aí que o cliente possa vir utilizar. E o outro tipo de produto que a gente tem hoje dentro do nosso portfólio é a sonda, né? Algo que a gente veio tratando aí dentro das estratégias também, mas ela é um produto que identifica quanto que teve de entrada de combustível e o estoque, e a gente consegue daí acoplar tudo isso. Entrada e saída de combustível dentro da mesma plataforma aqui. A sonda ela tem uma tecnologia bem milimétrica, assim, com uma precisão muito boa. Ela é um produto que ela possui 2 boias e consegue, inclusive, fazer, por exemplo, a diferenciação entre volume de combustível e volume de água dentro do tanque do cliente.
trazendo inclusive também a temperatura interna do tanque real ali, e ela previne principalmente perdas por imprecisão e através desses alertas automáticos que tem dentro do sistema, fazendo com que tenha um fim aí essas compras emergenciais, basicamente. Então, utiliza essa tecnologia de boias que faz esse processo de compensação, trazendo daí para o cliente todas as informações em tempo real dentro do sistema. E daí, dado tudo isso, dado todos os produtos, dado esse processo inteiro junto com as soluções da CTA, como é que fica na prática o fluxo de abastecimento de um cliente que usa essas soluções? Basicamente, quando o distribuidor ou o TRR ele chega para abastecer o combustível fixo do cliente, combustível não, né? O tanque de fixo ali do cliente, despeja combustível dentro do tanque. Com a sonda não é necessário fazer nenhum lançamento de carregamento, a sonda já identifica automaticamente quanto que entrou de volume, já transmite essa informação para o pedestal, transmite essa informação também para o software e libera daí para o cliente fazer o processo de abastecimento. O CTA pedestal ele vem com um processo ali, que nem o CTA mobile, com a identificação de cartões e chaveiros RFID para identificar essas entidades ali no processo e só libera tanto do comboio da melosa quanto a bomba fixa, depois de identificado todos os envolvidos no processo. E depois que esse abastecimento ele é encerrado, a gente abasteceu a frota de veículos, de maquinários, com o frentista, com o motorista, com o odômetro, e identificado tudo parametrizado no sistema, é que ele transmite essas informações daí em tempo real para o software, para o painel completo aí da CTA, para o sistema web. Que é onde basicamente eu quero entrar com vocês agora. A ideia é a gente fazer um ao vivo aqui no painel. Quero mostrar um pouco mais na prática como que funciona o nosso dashboard e também mostrar como que a gente consegue atacar dentro do sistema, fazer com que a gente utilize o software para atacar cada um das estratégias que eu trouxe no início do nosso papo aqui para vocês. Deixa eu trocar a minha tela aqui. Deixa eu só aproveitar enquanto eu estou fazendo essa troca. Vamos ver se tem alguma pergunta já, alguma coisa. Deixa eu ver como é que estão as nossas enquetes aqui também. Já voltamos aqui no resultado 1. Deixa eu botar mais uma enquete aqui. Eu vou aproveitar. Eu vou botar como você controla o abastecimento hoje. Vamos ver como é que está a galera aí do chat. Os nossos participantes, como que eles estão controlando hoje aí o abastecimento de combustível. Boa. Por enquanto ainda não temos nenhuma pergunta, vamos deixar mais para o final, galera. Acho que está meio acanhada aí ainda. Deixa eu botar na tela esse aqui. Acho que consegui trocar aqui, acho que todos estão vendo. Meu time de marketing, qualquer coisa me ajuda aqui. Bom, galera, acho que vocês estão vendo na prática aqui o sistema web da CTA, tá? Essa é a página inicial, é a nossa home. Aqui a gente já traz um resumo basicamente do sistema. Estou usando um sistema demo aqui, mas que tem dados bem reais, que é o do Davi, o nosso coordenador de vendas aqui do Rio Grande do Sul. Aqui eu optei por pegar, e já estou até falando sobre o sistema, mas eu já fiz um filtro de data do ano passado inteiro para conseguir a gente ter um intervalo de tempo maior e um consumo maior de combustível aqui para mostrar na prática para vocês. Nessa home aqui, pessoal, a gente já tem, de fato, informações de frentistas, de bombas, de tanques e de motoristas. A quantidade de cada um desses itens aqui cadastrados no sistema. A gente consegue ver o consumo diário aqui, dependendo do período que foi selecionado. A gente já tem alguns filtros padrões aqui, mas dá para selecionar as datas aqui também diretamente. Dá para trocar os tipos de produto, né? Obviamente, quem aí abastece S10, S500, gasolina, etanol, ou até mesmo Arla, lubrificante, esse tipo de aditivo a gente consegue também fazer o processo de automatização e trazer esse consumo para dentro do sistema. E aqui a gente já tem esse resumo por dia aqui, no caso mais semanas do ano passado, quanto que teve de consumo em cada uma dessas semanas, tá? Traz o consumo aqui embaixo de hoje, o consumo total do período, o consumo médio por dia, o maior consumo que teve em um único dia e o menor consumo que teve em um único dia, o máximo e o mínimo. Vou passar brevemente aqui por cada uma dessas categorias que a gente tem aqui do lado, mas basicamente a gente tem categorias de cadastramento de usuários, empresas, motoristas e frentistas.
Usuários aqui, o cliente ele consegue cadastrar diversos, não tem número limitante aqui de usuários, e consegue, inclusive, fazer uma diferenciação sobre quem é administrador, quem não é, fazer uma divisão e até mesmo papéis de quem pode fazer edição de algumas coisas dentro do sistema e quem não pode, tornando, assim, esse processo mais customizado dentro da nossa plataforma. Em empresas, a gente consegue cadastrar todas as empresas que o cliente possa ter. Exemplo, tem a matriz, mas tem também as filiais, e isso tudo está dentro do mesmo guarda-chuva no sistema web aqui da CTA. A gente vai conseguir ver empresa por empresa e também o acumulado total aqui. No caso dessa demo que eu estou trazendo para vocês, a gente tem 4 empresas diferentes, com um determinado número de veículos e que traz o consumo interno dentro desse período aqui que a gente selecionou de 2025 para cada uma delas. Importante destacar também que a gente consegue buscar esse consumo externo. Vou trazer um exemplo para vocês aqui. Caso o cliente ele tenha um abastecimento interno e tenha um abastecimento também externo em rede de postos, de rodovia ou até mesmo postos comerciais, a gente consegue fazer uma integração com essa rede de postos ou o cliente consegue ele mesmo lançar esses abastecimentos externos dentro do sistema. Por que isso? Assim a gente consegue fechar toda essa cadeia de abastecimento do cliente e ter tudo isso em um único. Lembrando, a ideia aqui é de fato uma gestão centralizada, aquilo que a gente trouxe na estratégia número 2 ali, para facilitar esse processo da operação do cliente. Aqui a gente consegue cadastrar novas empresas, consegue programar um ajuste de saldo, consegue bloquear algum determinado produto ou até mesmo produto por empresa. Enfim, são infinitas possibilidades dentro do sistema aqui, tá? Em motoristas, a gente consegue já fazer uma análise de maneira mais crua, mas mais rápida mesmo, assim, de fato dos motoristas que estão dentro do sistema cadastrados e parametrizados para fazer esses abastecimentos. Vou dar o exemplo aqui do Davi. O Davi ele tem uma senha, ele se identifica por senha e não por cartão e chaveiro, e também é uma possibilidade no sistema. E o último veículo que ele abasteceu foi um Polo. Foi em 2019 esse abastecimento, com o número de cartão e chaveiro, que daí sim ele identificou esse veículo com um cartão e com um chaveiro. Então a gente consegue já trazer isso de bate-pronto nessa tela de motoristas, mas obviamente que dentro dos relatórios, estou dando spoiler, mas depois vou mostrar mais na prática, a gente consegue fazer esse tipo de análise ali também, tá? Para cadastrar motorista também é por aqui, é super fácil. E também a gente consegue adicionar vários tipos de filtro para que o que está aparecendo aqui embaixo num primeiro momento, nesses resultados, já venha com uma filtragem um pouco mais específica, mais alinhada com aquilo que a gente quer. Eu posso trocar as divisões, eu posso trocar empresas, eu posso trocar só o tipo de motorista que eu quero ver. No gráfico, eu posso ver o volume abastecido ou outro tipo de coisa e os tipos de combustíveis que eu quero olhar aqui para cada um desses motoristas. Deixa eu ver como é que eu estou no meu tempo aqui, só para não me passar muito também. Em frentistas, a mesma coisa. É a mesma página de motoristas, mas basicamente com as informações dos frentistas. Qual foi o volume abastecido dentro do período, total de número de abastecimentos, a data do último abastecimento, o que a gente tem de código e também de RFID ali de informação para cada cartão e chaveiro, tá bem? Aí a gente começa a entrar em algo que está mais alinhado com o que a gente quer, né? Que é, de fato, aí o consumo dos veículos. Como é que a gente consegue enxergar isso aqui? Dentro dessa página de veículos, pessoal, vocês podem ver que já tem várias outras categorias aqui em cima. Vários outros itens que a gente pode selecionar para conseguir fazer o processo de análise. Aqui a gente tem vários veículos cadastrados nessa demo. Na largada, a gente já tem aqui qual que é o veículo, qual que é a placa, quilometragem ou orímetro atual, o total de litros abastecido desse veículo, qual a distância que ele já percorreu, qual que é o consumo que esse veículo tem, tanto em quilômetros por litro quanto em litros por hora, quanto que foi o último abastecimento e o RFID aqui vinculado a ele. Se a gente entra, por exemplo, em abastecimentos aqui, a gente consegue ver todos os abastecimentos do dia. No caso aqui dessa empresa do Davi, para esse veículo ABC 2222, a gente teve esses abastecimentos, por exemplo, no dia 24 do 11. Traz já a informação da empresa que esse veículo está conectado, qual foi o volume desse abastecimento, em qual posto foi
realizado esse abastecimento, posto interno aqui no caso, né? Em qual tanque e em qual bomba, quem foi o frentista que liberou esse abastecimento, que realizou de fato esse abastecimento, e qual o motorista aqui identificado dentro do processo. Então a gente já consegue trazer isso na prática. Esse é um dos pontos que a gente falou ali, por exemplo, na estratégia 1, de ter de fato na mão essa informação em tempo real logo após o abastecimento, fazendo que vocês tenham um controle do consumo muito mais rápido e muito mais seguro e confiável. Vou seguindo adiante aqui, a gente tem essa parte de tanques. Aqui a gente consegue cadastrar diversos tanques. Se o cliente tiver mais de um tanque com produtos diferentes, a gente faz o cadastramento aqui. E nessa parte de tanques, quero fazer um paralelo aqui, o link, por exemplo, com o que a gente trouxe na estratégia 2. A questão da utilização ali da sonda. A sonda que traz essa informação do volume de água, que traz a informação do estoque atual de combustível dentro do tanque do cliente, que vai tendo esse consumo, que vai trazendo também qual que é a data desse próximo carregamento. A sonda aqui, ela facilita muito esse processo de carregamento, de recebimento de combustível e de controle, de fato, do estoque, trazendo esse estoque em tempo real para dentro do sistema e trazendo também, fazendo paralelo com a questão das estratégias, com a configuração de notificação de estoque. Dentro do sistema da CTA, é possível cadastrar ali qual é o volume inferior para quando esse volume chegar ali dentro do meu estoque atual, eu ser notificado ali por e-mail para me antecipar nesse processo de contratação de combustível. Evitando, assim, que eu tenha uma compra emergencial, que eu compre um combustível muito mais caro, ou evitando também de ter uma pane seca, até mesmo um desabastecimento ali. Seguindo para carregamentos, é onde a gente consegue fazer o lançamento. Caso a gente não tenha aqui uma sonda, por exemplo, é possível fazer esse processo também. Lançar esse volume carregado no sistema. Então, eu recebi um combustível do meu distribuidor, do meu TRR, e eu quero fazer o lançamento de quanto que entrou de combustível. Aqui, eu tenho já todo o formuláriozinho para ser preenchido. Qual cliente que está recebendo, qual é a empresa, quando que foi entregue, quando que foi pago, qual a nota fiscal. Caso tenha uma integração com o ERP, a gente consegue puxar essas informações direto do ERP, quem é o fornecedor, em qual posto que foi despejado esse combustível, qual tipo de combustível, enfim, uma série de informações para trazer esse carregamento. Além do que, eu consigo fazer uma transferência. Eu consigo cadastrar uma transferência quando eu estou levando o combustível desse meu tanque fixo para dentro do meu tanque móvel ali, do meu caminhão comboio. Se eu recebo, por exemplo, esse volume ali de combustível que eu quero levar para o caminhão comboio no meu tanque fixo aqui também. Tudo isso muito fácil, muito rápido dentro da plataforma da CTA. Além do que a gente tem a parte de bombas para identificar como é que estão essas bombas automatizadas com os equipamentos dos clientes aqui. Então a gente tem o serial do CTA aqui e mostra também qual foi a última atualização deste equipamento com o sistema web, qual foi a última transmissão de dados aqui, por exemplo. Dá para trazer isso aqui dentro também. Dá para cadastrar, entrando de novo no mérito ali de alerta de estoque mínimo, questão dos alertas em tempo real, a gente consegue cadastrar também um alerta para quando essa bomba estiver offline. Eu quero ser notificado por e-mail que se a bomba ficar 1 hora offline, eu recebo essa informação no meu e-mail. Dá para fazer isso também. E aqui a gente entra nos relatórios, né, pessoal? Aqui é o suprassumo do negócio, assim, é o ouro. A gente tem hoje em dia dentro do sistema da CTA 29 tipos de relatórios diferentes, todos com visualização TXT, XLS ali também, caso queiram fazer, por exemplo, alguma exportação para Excel. Distribuídos aqui por categorias: abastecimento, estoque, veículos, motoristas, médias e assim por diante. Mas tem um específico que linka muito bem com a estratégia 1 que eu comentei anteriormente, que eu quero trazer para vocês, que é este aqui. Estou botando na tela, pessoal, um relatório que é o principal. Basicamente, todos os clientes utilizam esse, e esse é o que faz muita diferença quando a gente fala de gestão de consumo de combustível por veículo. Nesse caso aqui, é o relatório de economia de veículo, tá? Eu estou pegando aqui um exemplo de um Polo, um carro aí do coordenador de vendas, do Davi, e durante esse período que rolaram esses abastecimentos, a gente consegue ver cada um dos abastecimentos e entender qual foi a média real que esse veículo fez. Mas por que a média real, João?
principalmente porque a gente cadastra uma meta de quilômetros por litro aqui nesse caso, dado que é um veículo e não um maquinário, para que esse veículo faça. Então, se eu sei que esse polo aqui, vamos supor que ele fosse um caminhão, tá? Ele tem que fazer uma meta de quilômetros por litro de 17, é bem real, eu sei, galera, é um exemplo bem fictício aqui, mas ele está fazendo uma média real aqui de 16,5. Em termos de volume abastecido e do custo de combustível que foi cadastrado dentro do sistema, eu sei que eu deveria ter um custo estimado com esse veículo de quase R$ 80 mil. No caso, como a média real do veículo não foi atingida, eu tive um custo real muito maior, quase de R$ 99 mil, uma economia que, no caso, não foi economia, no caso é uma perda, esse sinalzinho em vermelho identifica isso, tanto de litros quanto de reais. Só que a gente consegue ver isso dentro do sistema abastecimento por abastecimento. Nesse caso aqui, por exemplo, no abastecimento do dia 26/6/2019, o Davi abasteceu um volume de 47 litros, percorreu uma distância de 757 quilômetros e fez uma média real de 16 por litro e não 17 por litro. Tinha um custo estimado, tinha um custo real, ele não atingiu ali a meta, consequentemente ele trouxe aí prejuízo nesse abastecimento. Em outros abastecimentos, o Davi até foi positivo. Ele conseguiu bater a meta numa viagem maior, de 660 quilômetros, por exemplo, onde o custo estimado era de 174, ele fez um custo estimado de R$ 150, chegando aí numa economia, então, de basicamente R$ 25. Números fictícios, tá, galera? Nada disso aqui, de fato, é real. Mas é para mostrar para vocês o quanto dá para fazer esse tipo de gestão em tempo real, com os dados seguros dentro do sistema da CTA Smart, facilitando assim todo esse processo da operação do cliente, a tomada de decisão e tendo uma gestão pautada de fato por consumo, tá bem? Ah, João, me tira também uma dúvida, cara. O que é esse asteriscozinho aqui onde não é calculada a economia ou prejuízo no caso? Nesse caso, a gente tem dentro do sistema uma funcionalidade para identificar quando o veículo ele é abastecido fora da base. Ele é abastecido num posto de rodovia, por exemplo, só que ele precisa abastecer nesse posto de rodovia só para conseguir chegar em casa de volta. Então, nesse caso em específico, a gente cadastra esse abastecimento de maneira manual e identifica esse abastecimento como um abastecimento parcial. Para quê? Para não calcular a média do veículo, dado que ele abasteceu fora de casa e não dentro de casa, evitando assim que isso faça confusão na média do veículo, até mesmo gere ali um problema pro motorista, dado que ele está fazendo um processo ali de ranking de motoristas, por exemplo, que muitos dos nossos clientes utilizam os relatórios aqui para isso. Beleza? Deixa eu voltar para o meu sistema web para finalizar aqui um pouco com vocês. Na parte de relatórios, a gente tem a parte de auditoria. Essa é uma funcionalidade para identificar de fato todas as mudanças que são feitas dentro do sistema. Então, eu quero saber se o Davi movimentou alguma coisa, se ele fez alguma alteração dentro do sistema, eu quero saber quando isso é realizado. A gente dá isso para o cliente, para assim o cliente ter mais segurança em dar acesso pleno, de fato, a todos os seus colaboradores. E a gente também tem a parte de integrações aqui do lado, para fazer o cadastro e verificar também quais foram as últimas execuções e todos os sistemas que estão integrados com o CTA. E, por fim, última coisa que eu gosto de passar sempre aqui na minha apresentação do sistema. Dentro do sistema web, a gente tem essa central de treinamento, basicamente. O cliente ele consegue tirar as suas dúvidas com diversos vídeos que já foram gravados pelo nosso time de suporte e de sucesso do cliente aqui na CTA. Obviamente, né, que o cliente, dentro da nossa jornada, ele recebe todos os treinamentos, mas ele consegue acessar isso aqui também facilmente para facilitar a vida ali. Beleza, pessoal? E aí, talvez isso tenha gerado um pouco de dúvidas. Vamos ver aqui que a gente tem aqui no nosso chat. Quantos participantes temos ainda? Ó, temos aqui perguntas e respostas. Boa. Vou fazer o seguinte, eu já vou entrar nas perguntas e respostas. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Por enquanto, acho que nenhuma das perguntas que eu estou vendo aqui é sobre o sistema web. Vou aguardar mais uma perguntinha de vocês aí do sistema web, hein, galera? E eu vou pular só para frente aqui, vou um pouco mais adiante. E no final, aqui que a gente tem aqui cases de empresas que de fato tinham esses problemas anteriormente,
aplicaram as estratégias que a gente apresentou aqui para vocês, estratégia número 1, estratégia número 2, número 3, fizeram a utilização da plataforma e conseguiram, no final das contas, terem resultados mais do que satisfatórios. Então, a gente traz aqui o grupo FV Cereais, por exemplo, a gente traz o case de Natur, a gente já está há 8 anos aí conosco, onde conseguiu, de fato, melhorar os seus processos, melhorar a sua gestão de combustível, utilizando os nossos sistemas aqui. E trago alguns exemplos aí de clientes que hoje em dia já trabalham conosco, atuam conosco, desde distribuidoras aí super grandes, super famosas, até clientes menores. Então, hoje em dia, a CTA Smart possui mais de 3 mil clientes que trabalham conosco. Agora sim, por fim, vou abrir aí para as perguntas no chat. Mandem aqui, eu tô vendo o que vocês estão enviando. Já vou começar com algumas que estão aqui pelo que eu vi. Primeira aqui que eu tenho, vou por ordem aqui, que tem data e hora, né? Opa, peraí que eu saí aqui, fiz confusão. Boa, a primeira do Valdir. Aqui na minha região não tem sinal de internet. Dá para usar mesmo assim? Valdir, dá sim, cara, nenhum problema. Deixa eu te explicar mais no detalhe isso. A nossa solução, os nossos equipamentos, eles já vão com um chip instalado no próprio equipamento. Esse chip de GSM, né, rede 3G, 4G, e ele já vai com o sinal da sua melhor companhia telefônica da região aí, no caso. Se não pegar essa internet através do chip, a gente consegue também fazer uma conexão via Wi-Fi com o Wi-Fi que você tiver dentro da fazenda. Por exemplo, numa fazenda, muitos dos clientes eles utilizam ali a tecnologia do Starlink, né? A gente consegue conectar diretamente no Starlink para fazer a transmissão dos dados, né? Como essa transmissão dos dados é de tamanho pequeno, assim, em termos dos dados mesmo, super funciona, facilita bastante para o cliente. No caso, se não tem nem Starlink, não pega rede 3G e 4G lá dentro da lavoura, Valdir, o que a gente consegue fazer? A gente consegue armazenar até 1.044 abastecimentos, e é verdade, esse é o número mesmo, é bem específico, mas até 1.044 abastecimentos e transmitir esses dados depois em tempo real, quando for se conectar novamente na internet. Beleza? Vamos lá, segunda pergunta, agora temos a do Moacir. O equipamento pode ficar no tempo, pegando chuva? Perfeito, Moacir, ótima pergunta, cara. Pode sim, sem nenhum problema. O equipamento ele opera em qualquer tipo de situação, tá? Ele é muito robusto, cara. Ele pode operar debaixo de neve, de chuva, de sol, de vento, de poeira. A gente tem um cliente bem grande de mineração, que é o tipo de operação mais inóspito aí que eu já vi, é poeira, é trepidação, e o equipamento segue operando da mesma maneira, sem nenhum prejuízo quanto a isso. Então, não precisa fazer estrutura, por exemplo, de telhado ou algo assim. Se o tanque hoje ele já fica ali ao tempo, a gente consegue instalar a solução ali junto ao tempo, sem nenhum problema. Boa. O que precisa de infraestrutura para instalar o equipamento? Esse foi da Gabriele aqui. Gabriele, boa pergunta. Isso é normalmente um questionamento muito forte que a galera faz. João, eu preciso, por exemplo, colocar algo muito específico para instalar a solução de vocês? Não precisa, Gabriele. Basicamente, o que a gente precisa aqui no caso é uma estrutura só que a gente faça ali, por exemplo, 50 por 50, mais ou menos, de concreto. Para quê? Para que a gente consiga chumbar o equipamento no chão e ele não caia, não batam nele e nem nada nesse sentido. É uma estrutura mega simples, super fácil de fazer. Se o cliente ele já tem um piso bem reto e bem tranquilo, a gente consegue já fazer o processo também de instalação diretamente ali. Beleza? Boa. Essa aqui não mandaram um nome. Engraçado. João, seria possível adicionar outras identificações obrigatórias na hora do abastecimento? Ótima pergunta para quem mandou essa. É possível sim. Hoje na CTA a gente trabalha com 4 etapas que são padrão, basicamente, que a gente sempre indica para o cliente. Identificar ali o frentista, o motorista, o veículo e o odômetro, beleza? Se eu quiser tirar uma dessas etapas, eu posso tirar. João, eu não quero identificar o motorista, porque eu sei que naquele veículo, naquele maquinário, é sempre a mesma pessoa. Beleza, a gente tira essa etapa fora, segue com essas 3. Mas João, eu quero, por exemplo, identificar o centro de custo daquela obra específica que está realizando os abastecimentos daqueles maquinários
naquela obra lá na rodovia. Dá para a gente identificar o centro de custo. João, eu quero identificar a rota que aquele veículo faz. A gente consegue identificar a rota também. Eu quero identificar o tipo de operação que o meu maquinário está fazendo, o talhão que ele está trabalhando. A gente consegue adicionar também. A gente consegue adicionar até 4 etapas adicionais para fazer esse processo de liberação do abastecimento com todas as identificações necessárias para a operação ali do cliente. Beleza? Boa. Vamos seguir aqui. Ah, galera, agora se puxou. Tem bastante coisa. Legal, galera. Que bom. João, seria possível apontar os centros de custo de cada abastecimento? Sim, seria possível fazer isso, como eu comentei com vocês. Seria possível... Quais são as possíveis integrações que o sistema oferece? Legal, ótimo questionamento também. A gente tem aqui na CTA esse como um dos principais pilares da solução, fazer integração com outros sistemas para facilitar a vida do cliente no que tange à gestão. A gestão fica centralizada, que nem a gente comentou na estratégia ali número 2. Para isso, a gente faz a integração com meios de pagamento externo, né? Aqueles cartões, por exemplo, que o cliente pode utilizar para abastecer externamente os seus veículos e maquinários. A gente consegue integrar com sistemas de telemetria para captação desse odômetro e desse orímetro de maneira automática. A gente consegue integrar com o ERP, levando as informações do cliente e puxando as informações do ERP também para dentro do nosso sistema, uma integração de via de mão dupla. E tudo isso já faz parte hoje, já é in natura, assim, do nosso sistema do CTA. Isso já faz parte, por exemplo, aqui do nosso pacote. Boa, deixa eu ver se eu passei por essas aqui de cima. O sistema roda localmente. Boa, João Portela. Cara, o sistema ele pode rodar localmente. Não é de praxe que a gente faz isso, mas é algo que, se for necessidade do cliente, a gente pode, obviamente, conversar para fazer esse processo de integração e rodar localmente aí também. Tranquilo? Seria possível identificações obrigatórias. Beleza, tem a do Adalberto. Essa aqui eu ainda não falei. Como que funciona a integração dos dados com o RP da empresa? Mais ou menos como eu comentei anteriormente. A gente faz uma integração de via de mão dupla. Eu posso levar essa informação para dentro do sistema ERP do cliente, posso buscar essa informação de dentro do sistema ERP do cliente para dentro do sistema CTA. Essa é uma integração via API. A gente conecta esses dois softwares, o nosso e o software que o sistema e o software que o cliente utiliza ali de ERP, para levar e trazer essa informação. É uma integração via API, é algo que não é complexo de ser feito. Obviamente que a gente precisa sempre da ajuda do cliente no contato com o seu fornecedor de ERP para facilitar esse processo de integração. Newton, os dados ficam salvos por quanto tempo? Se eu precisar ver no abastecimento do ano passado, dá 100%, Newton, dá para ver os abastecimentos do ano passado. Todas as informações, elas têm um backup, elas ficam seguras dentro do nosso sistema. Você viu ali, eu estava no próprio sistema olhando o abastecimento de 2019, são quase 7 anos para trás, isso já está ali no próprio software da CTA, vocês vão conseguir ver isso. E fica, obviamente, tudo salvo nesse backup, evitando que se perda qualquer tipo de informação, qualquer tipo de dado. Tranquilo? Boa. Olha aí, cara, que legal. Temos um cliente aqui. Valeu o comentário aí, Wesley. Que bom te ter aqui conosco. O Wesley está na MT Sul. A gente já atua lá na MT Sul há mais de 3 anos, galera. O Wesley comentou que é uma mão na roda aí para o controle deles. A gente fica bem feliz, cara. A MT Sul é um dos grandes clientes da CTA. Temos mais aí de 25 equipamentos hoje com eles. Que legal, Wesley. Obrigado aí pela participação, cara. Ficamos aí super felizes com o teu comentário. A sonda de medição pode ser instalada no caminhão comboio? Edson, pode sim. A gente tem esse tipo de solução também aqui. A gente consegue instalar uma sonda no caminhão comboio para fazer todo esse processo de medição diretamente no caminhão comboio e não só no tanque fixo, no tanque estacionário ali do cliente, cara. Boa, temos o Silvio. Se eu tiver 2 postos internos em cidades diferentes, consigo ver tudo na mesma tela? Sim, Silvio, consegue ver tudo na mesma tela. A gente consegue explodir dentro do nosso sistema ali as informações de empresas, de tanques, de bombas e de equipamentos que estão sendo automatizados dentro do sistema, facilitando com que tu tenha isso tudo dentro do mesmo guarda-chuva, dentro da mesma tela, dentro do mesmo acesso, por exemplo, da tua companhia aí. Tranquilo? Boa. E temos do Thiago aqui. Hoje trabalhamos com JD Link. Tem como buscar a telemetria da máquina?
Ótimo questionamento, Thiago. De cabeça, eu te confesso que eu não me recordo se a gente já tem integração propriamente com a JD Link. Mas, cara, te confesso aqui também que para o nosso time de TI não é um problema desenvolver a integração. Caso a gente não tenha, a gente vai atrás, a gente busca, a gente conversa aí com você e com o seu time para fazer essa ponte da gente com a JD Link para conseguir buscar essas informações aí da telemetria deles, facilitando daí o teu processo de abastecimento, evitando que tu tenha que fazer a digitação ali no próprio equipamento. Obrigado também pela pergunta aí, Thiago. Show de bola. Olha, galera, eu acho que eu consegui passar por todas aqui, hein? Vou dar uma última olhada aqui. Acho que foi tudo. Foi na do Newton, do Wesley, do Edson, do Thiago. Foi tudo certo. Nem vi que horas são, mas olha aí, 15h53. Já estamos nos finalmente. Alguém tem mais algum questionamento aí, galera? Por favor, mandem no chat. Eu vou aproveitar para ver aqui o que a gente tem mais de sondagens. Vamos ver. Eu vou fazer uma última pergunta aí, então, na enquete, galera, que é qual o seu nível de prioridade hoje em dia para resolver aí a tua gestão de combustível. Por favor, me digam aí qual que é a prioridade de vocês. Estou curioso aí. A gente tem 3 tipos de respostas. Muito alto, super urgente, médio, estou avaliando ainda, e baixo, estou só pesquisando, que também faz parte do jogo. A gente está aqui para isso, para também tirar essa curiosidade do que tem hoje em dia aí no mercado. Boa, galera já respondendo ali também. No chat eu acho que não veio mais nada. Acho que estamos tranquilo aqui de perguntas. Vamos ver como é que a gente trouxe. Deixa eu ver os resultados aqui no final das contas de cada uma das nossas enquetes. A gente teve uma galera aqui que tem estação de abastecimento interno, que legal. De 12 votantes aí, 2 só não possuem. Legal ter vocês aqui também para conhecer mais sobre as soluções, entender um pouco melhor sobre hoje em dia como é que está esse cenário do diesel aí no Brasil. Como controla o abastecimento, a gente teve aqui 11 votantes, uma galera aí, 7 dos 11 ainda trabalham com planilha de papel, Excel. Acho que está na hora da gente mudar esse cenário, vamos automatizar isso aí. Tem gente também que digita no ERP e tem gente que já tem o sistema automatizado de bomba. Boa, parabéns, vocês já estão em outro nível, já atingiram aí um nível muito bom de gestão. E na nossa última enquete, nível de prioridade, tem 2 pessoas com muito alto, super urgente. A gente deixou aqui, pessoal, um QR Code, né, para que vocês possam acessar diretamente o nosso time aqui. Fiquem super à vontade, caso vocês tenham interesse em agendar uma demo aí gratuita com o nosso time. Tem uma galera que ainda está avaliando. É um bate-papo, pessoal, sem nenhum compromisso. Fiquem à vontade se vocês quiserem conversar com o nosso time aqui. A gente vai ter o prazer aí de conversar mais com vocês sobre controle de combustível, ajudar vocês nisso. E tem também a galera mais curiosa e tem a galera que está só pesquisando também. Obrigado pela presença, super importante a gente estar conseguindo difundir ainda mais essa questão do abastecimento de combustível e do quanto o controle ele é importante no final das contas. Boa, turma! Acho que foi isso. Acho que a galera não mandou mais perguntas aqui no chat. Vamos ver. Opa! Temos novas, sim. Que legal. Desculpa, eu que não voltei, que voltei no lugar errado. Boa, vou começar pelo do Gabriel aqui. Sou da Agrocumaru, cliente de vocês. Valeu aí, Gabriel. Obrigado pela presença, cara. Gostaria de implementar para conseguir travar RFID do frentista em bombas específicas. Super dá para fazer isso, Gabriel. A gente consegue sim, cara. Por favor, faz o contato com o nosso time de suporte. Eu vou pedir para a galera já os teus contatos aqui, para a gente já encaminhar também isso para o nosso time interno e a gente entrar em contato contigo para te ajudar com isso aí. A gente consegue fazer esse processo dentro do nosso sistema ali, beleza? Boa, Edson, obrigado pela pergunta também. Para a implantação, em média, são quantos dias? Isso varia muito, Edson. De praxe, a gente tem um lead time de instalação de até 35 dias após a assinatura do contrato. Mas, cara, varia dependendo de onde que fica, por exemplo, a sua empresa. A gente tem técnicos espalhados pelo Brasil inteiro, time de vendas espalhado pelo Brasil inteiro.
Então, tenho certeza que se for de uma urgência sua aí, a gente consegue chegar em alguma coisa que vá te atender aí também, tá? E o João Portela mandou também, poderia entrar em contato. Pode deixar, João. Vamos entrar em contato aí com esse número que tu mandou. Vamos falar aí com o Vitor. Legal saber que vocês têm interesse. Vamos seguir aí para um próximo papo. Show de bola. Acho que foi isso. Eu que agradeço aí, Luísa. Obrigado pela participação. A Luísa mandou aí um muito obrigado no chat também. Eu que agradeço a tua presença. Espero que tenha conseguido aprender um pouquinho mais com a gente. Fico à disposição aí, pessoal, caso vocês tenham mais dúvidas. Queria aproveitar já para ir para o encerramento, agradecer muito a participação de todos. Acho que foi super importante a gente startar de novo esse projeto aqui dos webinars na CTA. Fiquei muito feliz aí de ser o primeiro a conversar com vocês, tá trazendo um pouco mais aí sobre o nosso produto, trazendo um pouco mais sobre esse cenário atual, sobre como que vocês podem melhorar ainda mais a gestão de vocês utilizando as 3 estratégias. Tem o QR Code para quem quiser conversar mais com a gente também. E até a próxima. Voltamos a nos falar com certeza. Obrigado pela participação de todos. Se cuidem, vamos que vamos. Abraço.